E aí, pessoal do César, tudo belezinha? Então, simbora para mais um vídeo e hoje a gente vai entender um pouquinho das diferenças entre o serviço social lá dos Estados Unidos e daqui do Brasil. Mas antes, caso você ainda não me conheça, eu sou Adriano Felipe, sim, você encontrou um canal que só fala de serviço social e de mais nada. Então eu, no seu lugar, já ia me inscrevendo no canal, ativando as notificações para não ficar de fora de nenhuma das novidades que rolam por aqui, deixaria o like para ajudar na divulgação do canal e compartilharia o vídeo aí nos seus grupos de César. E claro, se tiver aquele famoso troco de pinga sobrando aí, R$ 4,99 por mês, considera se tornar membro do canal, que além de ajudar o trabalho a se consolidar, a continuar, ainda vai ter acesso aos vídeos aqui antes de todo mundo, vídeos como esse, por exemplo, e claro, fazer parte do nosso grupo exclusivo. Tá, mas vamos que vamos. Então, serviço social, ele não funciona, logicamente, igualzinho ali no mundo todo. Claro que não. Por exemplo, o que a gente vê lá nos Estados Unidos é muito diferente do que rola aqui no Brasil. E lógico que isso vai fazer todo sentido, porque afinal cada país ele tem a sua história, a sua cultura, seus próprios problemas sociais. E pensando nisso, hoje a gente vai dar uma olhada nesses dois modelos de César aí, o do tio Sam lá nos Estados Unidos e o brasileiro. Vamos entender como essas diferenças surgiram e de que forma elas impactam a profissão e as pessoas atendidas, os usuários atendidos. E para começar, vamos falar um pouco sobre como o serviço social surgiu e se desenvolveu, tanto lá quanto cá. E lá nos Estados Unidos, tudo começou com uma pegada bem liberal. Desde o finalzinho ali do século XIX, o foco sempre foi muito voltado ali para filantropia e iniciativas privadas, ou seja, quem ajudava eram principalmente ali as organizações não governamentais e a sociedade civil, e claro, nem tanto o governo. Então essa abordagem, gente, ela é muito típica do modelo americano, onde o Estado ele não assume um papel assim, digamos, tão central no cuidado social. Já aqui no Brasil é bem diferente. Por quê? Porque o serviço social ele nasce ligado ao Estado e com um forte envolvimento da Igreja Católica, principalmente nas influências iniciais da profissão. E mais tarde, durante os períodos ali de governos mais centralizadores, como nos anos 30 e 40, por exemplo, o serviço social cresceu de uma forma mais estruturada, alinhado ali às demandas do próprio governo para cuidar das questões sociais. Ou seja, enquanto lá nos Estados Unidos as coisas aconteciam de forma mais independente e privada, no Brasil o Estado ele teve um papel vital no desenvolvimento do CESO. Por quê? Porque essas diferenças, elas ajudam a explicar muito da forma como a profissão ela é vista e aplicada em cada país hoje. Agora vamos falar sobre como a formação dos assistentes sociais ela vai variar tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil e como, lógico, isso vai refletir nas abordagens profissionais. Então, galera, lá nos Estados Unidos o foco é mais prático. Por lá o serviço social vai trabalhar muito com o assistencialismo e vai atender bastante ali casos individuais, ou seja, pessoas com demandas específicas. A formação deles é muito voltada para metodologias mais práticas e terapêuticas. Como assim, Adriano? Terapêuticas? Exatamente. Como, por exemplo, ajudar alguém a superar um trauma ou a se reintegrar na sociedade. E por lá, gente, eles têm várias categorias profissionais, como, por exemplo, os conselheiros, que vão lidar com questões assim mais específicas, tipo aconselhamento e suporte psicológico. Já aqui no Brasil, o serviço social é bem diferente. Ele tem uma pegada mais crítica e super politizada, muito influenciada, por exemplo, por correntes como o marxismo. A formação aqui é mais teórica e com foco em entender as raízes das desigualdades sociais e, lógico, como combatê-las através de políticas públicas. Ou seja, o assistente social brasileiro ele pensa no coletivo, analisando como o sistema impacta as pessoas, especialmente as populações ali mais vulneráveis. Enquanto que nos Estados Unidos, o foco está mais no indivíduo, gente. Ou seja, água e vinho, Muito diferente. No Brasil, a visão é mais ampla, ela é mais voltada para as estruturas da sociedade. Dois jeitos ali bem diferentes de encarar a profissão. Agora vamos falar sobre o papel do Estado na assistência social quanto política pública e como isso vai acontecer de jeitos bem diferentes, tanto lá quanto cá. E começando por lá, lá pelo tio Sam,
o Estado por lá ele tem um papel muito coadjuvante, gente. Quem acaba assumindo boa parte das ações sociais, conforme eu já disse, é o setor privado, as ONGs, as iniciativas de filantropia, ou seja, pessoas ou empresas ajudando por conta própria mesmo. Além disso, a assistência social é bem mais descentralizada, com os estados e cidades cuidando de muitas coisas. E isso deixa o sistema meio diferente, dependendo, por exemplo, de onde você esteja dentro do país. Então, enquanto lá vai depender do estado que você está, aqui no Brasil é federal, é nacional. O estado ele tem um papel central e é o principal responsável por financiar e colocar em prática as políticas sociais. E o serviço social está super envolvido nisso, né? Programas como Bolsa Família, equipamentos como o CRAS, são só exemplos, e muitos outros exemplos também, né, de como o governo ele vai organizar a assistência diretamente para atender quem mais precisa. Então, enquanto lá nos Estados Unidos a assistência é mais pulverizada e depende de iniciativas privadas, aqui no Brasil a atuação do Estado é essencial para garantir que essas ações cheguem até quem realmente importa. Porque quando a gente olha para as demandas e os desafios do serviço social nos Estados Unidos e aqui no Brasil, dá para ver como as realidades sociais elas moldam o trabalho em cada lugar. Por exemplo, nos Estados Unidos, uma das principais demandas estão relacionadas à população sem teto. E é isso mesmo, tá? O termo lá é esse, população sem teto. E também questões de imigração e aos traumas individuais. Então o serviço social ele tem um foco grande em temas como saúde mental, assistência a veteranos militares, programas para a reintegração de pessoas que saíram do sistema prisional. É um trabalho muito voltado para demandas específicas e segmentos bem limitados da população. E já no Brasil, né, galera, o buraco é mais embaixo. Por quê? Porque por aqui o serviço social ele vai encarar o quê? Desigualdades estruturais, o que vem de muito tempo, por exemplo, como a pobreza, o racismo, a dificuldade de acesso a direitos básicos, como saúde, educação, habitação. Então aqui os assistentes sociais eles vão atuar diretamente em áreas vulneráveis, lidando com cenários ali de baixa infraestrutura e de condições precárias. É uma batalha constante para tentar minimizar os efeitos das desigualdades que atingem milhões de pessoas. Então assim, enquanto lá o foco é mais segmentado, aqui no Brasil a atuação é muito mais ampla, por conta ali de quê? Das desigualdades que estão enraizadas no sistema. Então os dois contextos são bem diferentes e exigem formas únicas de trabalho. Agora vamos falar sobre como a profissão de assistente social ela é regulamentada lá e cá? Bom, nos Estados Unidos a regulação ela vai variar dependendo do estado. Mais uma vez a gente volta para essa questão. Lá nos Estados Unidos isso é muito forte. Vai depender do estado que você esteja. Ou seja, as regras e os requisitos para ser um assistente social elas vão mudar de estado para estado. Então por lá você precisa de licenças específicas para atuar, como por exemplo, vou traduzir, tá? Como um licenciado mestre em serviço social ou um licenciado clínico em serviço social, que te habilitam para tipos diferentes de trabalho. Esse sistema mais flexível, galera, ele pode ser bom em alguns casos, mas também cria muita diversidade nas exigências. Já que no Brasil a coisa é mais organizada de forma nacional. Por quê? Porque o serviço social ele é super regulamentado aí pela Lei 8662 de 1993, tem um Conselho Federal da área, o Cefes, que garante que todo profissional siga as normas ali que são bem definidas e, além disso, a profissão é guiada por um código de ética super robusto, baseado em valores como justiça social, defesa dos direitos humanos, combate às desigualdades. Então, resumindo, enquanto nos Estados Unidos o controle é mais local e flexível, aqui no Brasil a regulamentação é bem rigorosa e uniforme para quê? Para garantir que a profissão atenda às suas responsabilidades sociais de forma consistente. Agora vamos dar uma olhada nas perspectivas teóricas e práticas do serviço social de lá e de cá? Porque olha, são muito diferentes. Como já disse, lá no Tio Sam o foco é resolver os problemas no curto prazo. A ideia é o quê, Adriano? É trabalhar com resultados bem específicos e individuais, ajudando a pessoa a lidar com uma situação pontual na vida dela. É uma abordagem muito prática, tá? E voltada para metas ali concretas, como por exemplo, conseguir um emprego, superar um trauma, se reintegrar na sociedade.
Já no Brasil, o serviço social vai além do imediato. Aqui, o foco está em entender e transformar as estruturas da sociedade que criam essas desigualdades. Então, aqui, a visão é mais ampla e muito ligada à justiça social, buscando mudanças que vão beneficiar não só o indivíduo, mas também as comunidades e toda a população vulnerável. É um trabalho de mais longo prazo, digamos assim, que enfrenta de frente os sistemas que geram a exclusão. Então dá para ver que enquanto nos Estados Unidos o serviço social mira soluções rápidas para o indivíduo, aqui no Brasil o olhar é maior, com esperança de transformar as bases que sustentam as desigualdades sociais. Bom, em ambos os países o foco principal é apoiar as populações vulneráveis, é proteger os direitos de quem muitas vezes nem sabe que os tem. E aí, curtiu o conteúdo? Então não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Deixar seu like, né? Que ajuda demais na divulgação. Bom, mas a conversa não precisa acabar aqui não, tá? Quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você achou do tema e compartilhe a sua visão. Vamos trocar ideia nos comentários, porque esse espaço é feito para a gente debater e aprender juntos. Até a próxima. Fui.